Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25, e o versículo de número 29. Quem encontrou, diga: pode ler, pastor. Pode ler, pastor. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Amém? Amém. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre o perigo do cansaço. Quem já ficou cansado? Você fala: ai, pastor, eu estou cansado agora. Amém? Então eu vou falar a respeito de dois tipos de cansaço. O primeiro cansaço é o físico, e o segundo cansaço é o mental. Amém? Então o primeiro cansaço é o físico e o segundo mental. O cansaço físico, depois de um dia de trabalho, nós chegamos em nossas casas, tomamos aquele banho, nós deitamos na nossa cama, descansamos, e no outro dia nós já estamos renovados. Então o cansaço físico, você chega em casa, você toma um banho, estica os seus pés, senta ali naquele sofá, e aí você vai descansar, porque você passou um dia de trabalho exaustivo, e você fala assim: é merecido, preciso sentar no sofá e descansar um pouco. Agora o mental que é o problema, o cansaço mental que é o perigo. Porque quando nós estamos cansados mentalmente, nós tomamos decisões precipitadas. Quando nós estamos cansados mentalmente, nós tomamos decisões erradas. Então, quando você estiver cansado mentalmente, você não pode tomar decisão nenhuma, porque você está cansado na mente. Então, se a sua mente está cansada, ela não vai fazer você conseguir raciocinar sobre aquilo que você está passando. Então você precisa de descansar na sua mente, para que você possa tomar uma decisão de algo que está vindo sobre a sua vida. Nós podemos dizer assim: olha, hoje eu não vou falar com ninguém, hoje eu não vou resolver nada, porque hoje eu não estou bem, eu preciso de descansar, outro dia a gente conversa. Porque se você tomar alguma decisão com a sua mente cansada, amanhã você vai se arrepender, porque você precisava de descansar, mas você preferiu tomar uma decisão naquela hora, naquele momento, sabendo que você estava cansada mentalmente, mas ainda assim você quis decidir na hora, você quis resolver na hora, e depois amanhã se arrepende. Então, o perigo do cansaço mental que é perigoso. O perigo do cansaço mental que é perigoso. Então, toda vez que você estiver cansado mentalmente, você precisa descansar, para amanhã você tomar alguma decisão. As pessoas falam assim: não faça nada de cabeça quente, não faça nada no momento da emoção, porque se você estiver de cabeça quente, se você estiver ali vivendo um
emoção muito forte, você vai tomar uma decisão errada. Então você precisa de descansar, você precisa de refletir naquilo que está acontecendo, você tem que ver os prós e os contras, para depois você decidir o que você vai fazer. E aqui está dizendo que este homem chamado Esaú, ele estava cansado. Só que está dizendo que ele veio do campo. A palavra de Deus fala que o campo é o mundo. Abra sua Bíblia para você possa entender. Aí no versículo 29 mesmo. E Jacó cozeram um guisado, e veio Saul do campo, e estava ele cansado. Então o cansaço que Esaú estava sentindo é porque ele estava vindo do campo. E a palavra de Deus fala que o campo, ele é o mundo. Então ele estava vindo do mundo, ele estava vindo do campo, e por ele vir do campo ou do mundo, ele estava cansado. Então isso significa que as pessoas que ficam mais tempo no mundo, elas vão se cansar mais rápido, porque as coisas do mundo, quando você está nela, ela vai te trazer uma fadiga muito grande, ela vai te trazer um cansaço exaustivo. Lá em Mateus 13:38, abre aí para você ver. Mateus 13:38. Cadê a pastora aqui em cima? Mateus 13. Aqui, ó. O campo é o quê? O mundo. Então a palavra de Deus está dizendo que o campo é o mundo. Então Esaú, ele veio da onde? Do mundo. E por ele ter estado no mundo, ele estava cansado. Então a pessoa que permanece muito tempo no mundo, essa pessoa vai ficar cansada. A palavra de Deus fala que Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos. E a sua mãe, seu pai era Isaac e Rebeca. O primeiro filho que nasce é Esaú. Foi perito na caça, foi homem do campo. Agora o segundo que nasceu foi Jacó. A Bíblia fala que ele era homem simples, que habitava em tenda. Ele era desapegado aos bens materiais. Então, são dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, mas por eles ser gêmeos, eles têm atitudes diferentes. Jacó é aventureiro, Jacó gosta de ir para o campo, Jacó gosta de estar no mundo. Esaú gosta de estar no campo, Esaú gosta de estar no mundo, fazer as coisas do mundo. Porém Jacó não, Jacó é um homem caseiro, Jacó é um homem simples, ele não é apegado às coisas materiais, ele não se preocupa com as coisas da terra, é um homem simples, um homem de casa, um homem de tenda. Agora Esaú, ele é aventureiro, ele gosta das coisas do mundo. Então ele sempre vivia no mundo, fazendo as coisas do mundo. Só que por ele estar no mundo, ele acaba se cansando. E toda vez que nós estamos no mundo, nós ficamos cansados e tomamos decisões erradas. Naquela época fala que o primeiro filho tinha direito da primogenitura. Então a primogenitura seria para Esaú, que foi o primeiro filho que nasce. A primogenitura dava direito a ele dar a maior parte da herança e tornar líder da família. Então a primogenitura era algo muito importante, porque quando o seu pai Isaac morresse,
Esaú seria o administrador da casa, ele seria o homem da casa, ele queria dar as ordens. Então, a primogenitura era algo muito importante, mas só era dado para o primeiro, e o primeiro foi Esaú. Só que quando ele vem do campo, ele está muito cansado, e ele fala assim: Jacó, me dê um pouco desse guisado. Jacó, ele entende que aquele momento era a oportunidade de ele receber a primogenitura, porque quando nós estamos cansados, nós tomamos decisões erradas. Para Deus fala que Jacó fala: eu tenho o guisado e você tem a primogenitura, vamos fazer uma troca? Eu te dou o guisado e você me dá a sua primogenitura. Aí Esaú fala assim: mas para que me serve essa primogenitura? Eu estou a ponto de morrer. Mas ele não estava a ponto de morrer, só estava com fome. Tanto que um prato de lentilha seria suficiente para matar a fome dele. Então, mas que fome é essa que ele estava dizendo que ele ia morrer? Se um prato de lentilha seria suficiente para matar a sua fome, ele falou: não, mas para que me serve essa primogenitura? Me dê logo esse prato de guisado, toma logo essa primogenitura. Aí Jacó ainda fala assim: você promete que essa primogenitura a partir de hoje é minha? Não prometo, pode pegar. E ele pega a primogenitura, algo que era tão importante para ele, e ele vem por um prato de guisado, um prato de lentilha. Então, quando nós estamos cansados, você não pode tomar decisão nenhuma, porque amanhã você vai se arrepender das decisões que você tomou, porque a sua mente não estava bem para aquele dia, a sua mente não estava bem para você tomar algum tipo de decisões. Então, a pessoa, ela vive no campo, ela pratica as coisas do campo, ela pratica as coisas do mundo, e quando ela vai precisar de fazer algo importante, tomar alguma decisão, a mente dela não vai estar boa. Porque o que você ouve quando está no campo, irmão? Nada que te edifica, nada que presta. Alguma vez a gente vê algumas reportagens, ou alguém falando sobre algum assunto, você tem que pensar assim: eu estou aqui nessa roda, mas esse assunto aqui está me edificando em quê? Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, está me edificando em quê? Está me edificando em nada. Então você fala assim: dá licença, vou para a minha casa que é melhor. Então tem ambientes, tem locais, tem pessoas, tem conversa que não será bom você ouvir, porque não vai te edificar em nada. Você precisa de estar em roda de pessoas que possam trazer palavras que te edifiquem, a não ser que você esteja ali aconselhando alguém, a não ser que você esteja ali pregando a palavra para alguém. Mas se você está ali jogando conversa fora, então aquela palavra que está sendo dita ali, aquela conversa não vai te edificar em nada. Então você fala: dá licença, eu vou sair daqui, e vai para outro canto. Porque se você ficar ouvindo um monte de conversa lá no mundo, lá no campo, isso vai trazer um cansaço muito grande. Às vezes nós temos o hábito de trazer os problemas lá de fora para dentro de casa. Aí você brigou com o patrão, brigou com o funcionário, você brigou dentro de uma condução, você talvez discutiu no meio da rua: nossa, que mulher, briguei por essa mesmo, todo mundo. Então, talvez alguém se desentendeu com você e você chegou em casa com aquela mente daquele jeito, porque você estava lá fora. Você ficou na roda de pessoas que não era para você ter estado. Você conversou com pessoas que não era para você ter conversado. Aí você chega dentro de casa e vai descontar no cachorro, vai descontar no esposo, vai descontar nos filhos, porque a sua mente precisa descansar. Só que a gente sabe que depois de um dia de trabalho, quando a gente chega em casa, a gente consegue descansar, irmão? Chega em casa e tem mais problemas. Aí é o filho que não chegou ainda, o esposo que ainda não chegou também. É um problema que aconteceu na escola, é um problema que aconteceu na rua. Então a gente não consegue descansar. A gente já veio do mundo, já com a nossa mente cansada. Então quando chega em casa, quando chegar em casa eu vou descansar um pouco. Só que a gente não consegue, porque tem os filhos, tem o esposo, tem a casa.
Mas você precisa de reservar momentos para que você possa descansar a sua mente. Porque se a sua mente não estiver descansada, você não vai produzir. Se a sua mente não estiver descansada, você vai ofender o seu esposo com palavras. Você vai ofender os seus filhos com palavras. Você vai ofender o vizinho com palavras, porque sua mente não está descansada. Você precisa descansar a mente. A gente vê pessoas que falam assim: olha, você tem que parar um pouco. Você não para um minuto sequer. Você parece que é ligado no 220. Você tem que descansar. Só que descansar o quê? Eu tenho tanto para fazer aqui, como vou descansar? As pessoas já falam isso: eu não tenho tempo para descansar. Eu tenho que resolver o problema do meu filho, eu tenho que resolver o problema do meu esposo, eu tenho que resolver. E a mente não descansa. E pela mente da pessoa não descansar, ela está ficando doente. Pela mente dela não descansar, ela está ficando frágil, vulnerável, e vai tomar decisões erradas. Há momentos que nós vamos ter coisas importantes para resolver, e você vai tomar uma decisão errada, porque a sua mente precisa de estar descansada para resolver isso. A pastora estava falando a respeito de você estar mandando mensagem para ela, e eu lá no trabalho ficando preocupado, né? Falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque a pastora já explicou, né? Eu mandei mensagem para ela falando assim: olha, a irmã Nem colocou o vídeo do curso de terça-feira no estado. A irmã Nem colocou o vídeo no estado. E ela entendeu que eu falei, né? Você nem vê o meu estado. Meu Deus, o que está acontecendo lá em casa? Eu falei: a irmã Nem, tem que trocar esse nome, irmão. Mas vai chamar você de irmã Nem, tá certo. A irmã Nem colocou o vídeo no status, ela entendeu. Você nem assiste o vídeo no status. E aí toda vez que eu tentar explicar, estava piorando mais. Para descansar a mente. Aí eu mandei o áudio para ela falando assim: eu não mando mais mensagem para você agora, a partir de agora é só em áudio. Para não haver problema de entender errado. Quando a nossa mente está cansada, eu sei que no caso da pastora é por causa que ela está no propósito, mas como nós estamos com a nossa mente cansada, nós fazemos isso mesmo. A pessoa está falando A, nós estamos entendendo B. A pessoa está falando FI, que nós entendemos, mandou I. Porque a nossa mente está cansada e nós precisamos parar para descansar um pouco. Pastor, qual a pregação de hoje? Você precisa descansar. A pessoa, ela deita na cama para descansar, mas ela não descansa. A mente dela fica ligada a 1000 por hora. Ela já está pensando que ela vai fazer amanhã e na semana que vem. Eu falei: misericórdia, gente. Nem terminou o dia de hoje, já está pensando que vai fazer depois de amanhã e depois de amanhã. Você já está planejando algo que você vai fazer no domingo. E hoje é quinta. Então a mente não para. A mente precisa descansar. Então a palavra de Deus fala assim: viva cada dia o seu mal. Então, viva o dia de hoje. O de amanhã é outro dia, meu irmão. Só que a sua mente não consegue desligar, e aí você não consegue descansar. E aí, por você não descansar, tudo faz você ficar com raiva. Qualquer coisa vai deixar você bravo. Ah, você: nossa, eu só pedi um copo d'água. Vai pegar, você tem mão não? Porque a mente tem que descansar, irmão. Então, qualquer coisa te deixa você bravo, deixa você nervoso, você quer soltar os cachorros, não sei de qualquer pessoa que está na tua frente, porque a mente precisa descansar. Porque se a sua mente estivesse descansada, você diria assim: nossa, estou cansada mesmo. Porque se eu tivesse descansado, eu não responderia desse jeito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você precisa descansar. Você precisa descansar.
1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ameis o que? O mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, enquanto você ficar preocupado com o mundo, o amor de Deus não vai estar em você. E o que o mundo vai te trazer? Cansaço, fadiga, estresse, preocupação, ansiedade. É tudo isso que o mundo vai trazer. Porque você só está preocupado só com o mundo. E Jesus está dizendo: não ameis o mundo. E as pessoas só se preocupam com o mundo, só amam as coisas do mundo. Jesus está dizendo: não ama o mundo. O mundo vai trazer cansaço, vai trazer fadiga, vai trazer preocupação. E o pior, o amor do Pai não vai estar em você. Porque você está escolhendo as coisas do mundo do que escolher as coisas de Deus. Está focado com as coisas do mundo do que focar com as coisas de Deus. Pastor, mas é errado trabalhar? Não, não é errado. Mas a prioridade que você tem que colocar é Jesus na sua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você coloca o mundo em prioridade, o amor de Deus não vai estar em você. Jesus está dizendo que você deve amar a Ele, não ao mundo. A mente da pessoa, ela foca somente as coisas do mundo, mas esquece as coisas de Deus. Ela trabalha o ano inteirinho, ó, esse ano eu compro o que eu quero. É errado? Não, não é. Mas você não pode esquecer de Jesus. Então, se a sua mente está no mundo, a sua mente não está em Jesus. A sua mente precisa de estar em Jesus. Em primeiro lugar tem que ser Jesus. As coisas de Jesus tem que ser em primeiro lugar. E a do mundo em segundo plano. Se você ficar focando só as coisas do mundo, você vai deixar as coisas de Deus em segundo plano. E o pior, o amor do Pai não vai estar em você. Então, quando nós focamos a nossa mente só com as coisas do mundo, vamos ter a mesma atitude de Saul. Nós vamos entregar a nossa primogenitura, vamos entregar a nossa promessa. Hoje foi profetizado na sua vida. Mas nem todos vão ficar com a sua promessa. Pastor, profetizou na minha vida, fui profetizado. Mas se o seu pensamento ficar somente no mundo, eu me lembro uma vez que quando eu fui num congresso da igreja, e aí alguns pastores formaram assim uma fila diante do altar, e aí todos poderiam ir lá pedir oração. Aí eu fui pedir oração, o pastor me dizendo, então eu fui pedir oração para saúde, vida financeira, trabalho, tudo coisa do mundo. E eu chegando lá, o irmão falou assim: o que o senhor quer? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí na oração dele eu ouvi ele falando: Senhor, as pessoas vieram aqui pedir vida financeira, vieram pedir vida conjugal, vieram pedir um carro, vieram pedir um apartamento, mas os ouvidos estão pedindo a vida espiritual dele. Ele quer ser cheio do teu Espírito, então enche ele. Eu poderia ter pedido as coisas do mundo, mas eu preferi as coisas do céu. Então você entende que aonde tiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se seu tesouro é o mundo, aí estará o seu coração. Então naquele dia o pastor ele fez aquela oração. Eu entendi que nem todo mundo que foi lhe pedir oração foi para pedir coisa espiritual.
Vou pedir coisas do mundo, porque o coração dele está lá no mundo. Apesar de eles estarem na igreja, mas ele preferiu as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, para você receber aquilo que foi profetizado, eu não sei o que você pediu, e eu acredito que, como a pastora disse, que haverá outros momentos para profetizar na sua vida. Na próxima vez que você vir, não peça coisa do mundo, não. Eu quero mudar a minha casa, não aguento mais a minha casa. É do mundo. Aí tem uma vizinha lá do lado da minha casa, perturbada, porque eu não tenho que sair de lá. É coisa do mundo. Aí eu quero receber um aumento, sabe, esse dinheiro que eu estou recebendo não dá para nada. É do mundo. O que você tem que priorizar? As coisas do céu. Essas coisas que você, talvez você pediu aqui, coisas do mundo, Deus já sabe o que você precisa. Muito antes de você pedir, muito antes de chegar as palavras na tua boca, nos teus lábios, Deus já sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa de uma casa, de um trabalho, etc, etc. Deus sabe de tudo isso. Mas Ele quer que você busque as coisas do céu. Amém. Glória a Deus. Só para Deus declarar assim: buscar primeiro as coisas da terra, buscar primeiro as coisas do mundo, buscar primeiro as coisas do céu. Então, a próxima vez que você vier aqui, não peça nada do mundo. Ai, pastor, está chegando o final de ano, você sabe como é que é, né? Vai vir uns parentes em casa, tem que comprar o gesto, o perdigão, tem que preparar uma roupa nova, roupa branca, roupa amarela. Isso é tudo coisa do mundo, irmão. Se você pedir as coisas do céu, o resto vai ser tudo acrescentado para você. Tira amarelo. 1 Timóteo 6:7. 1 Timóteo 6, versículo 7. Olha para cá para ser mais rápido. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então você está tão preocupado com as coisas do mundo, e no final das contas não vai levar nada, irmão. Aí você diz: eu quero casa, você não vai levar, irmão. Aí eu quero receber um aumento, eu quero. Pede um monte de coisa do mundo, e no final das contas não vai levar nada. Não leva nada, irmão. Você nasceu com roupa ou sem roupa? Sem roupa. Então, meu irmão. E aí você está preocupado agora com as coisas do mundo. Porque nada trouxemos, você não trouxe nada para este mundo. E manifesto é que nada podemos, nem se você quiser, está dizendo, não pode. Aí eu vi uma reportagem, o rapaz, o único desejo dele, ele foi enterrado e do lado o carro dele. Ele achou que lá no céu, se ele foi para o céu, né? Vamos entrar nesse mérito, né? Ele ficou achando que ele ia chegar lá no céu e entrar com o carro dele. Ó, quando eu morrer, meu único desejo, enterra o meu carro do meu lado. Eu acho que depois de meia hora que ele foram lá tirar o carro e prender, né? Então você não leva nada, irmão. A roupa que colocar aqui, quando for colocar na gente, a roupa ela vai estragar lá dentro, irmão. Esse corpo aqui, ó, vai sofrer, vai acabar também. E aí você está preocupado com as coisas do mundo e nada nós vamos levar. Você não pode levar, irmão. E aí você fica preocupado com as coisas do mundo. Você tem que se preocupar com as coisas do céu. Se preocupe com as coisas do céu, que este mundo você não vai levar nada. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu, conversando com o irmão lá no trabalho, eu falei para ele que a fé sem obra
ela é morta. E você, eu não tenho fé. Tem fé, mas qual é a sua obra? Fala para mim. Ele, foi então, é morta. Ah, mas eu não sou um pastor, né? Você tem obras, você é pastor, tem uma conta uma igreja, tem uma ovelha para você cuidar. Eu falei, não, independente de ser pastor, não. Está dizendo fé. Você tem fé? Tem. Então, cadê a obra? Ele não está falando assim, você tem que ser pastor para ter obra, você tem que ser obreiro para ter obra. Não. Fé é para todo mundo que tem fé. Tem gente que é só membro. É só membro e deixou de ter fé? Não. Mas a fé tem que ter obras. A única coisa que você pode levar quando você morrer, a sua obra. Imagina você lá no céu e diante de Deus, o Todo-Poderoso. Faz duas filas, quem tem obra e quem não tem. Então, se você tem obras, você vai receber um galardão lá no céu. A sua coroa vai ser colocado diamantes por causa da sua obra. Então, se você tem fé, irmão, Jesus vai perguntar, mas cadê a obra? Se você não tem obra, a sua fé ela é morta. Então, a única coisa que nós vamos levar, pastora, para o céu é as nossas obras. E é através dela que você vai ser compensado, né? Recompensado lá no céu. Através da sua obra. Tudo que você fizer aqui na terra. Mas tudo o que, pastor? Evangelizar, trazer uma palavra, entregar até um folheto, isso é obra. Ligar para alguém, para orar para alguém, isso é obra. Convidar alguém para vir para a igreja, isso é obra. Fala, pastor, eu nunca preguei na minha vida, mas eu tenho trazido aqui pessoas para ouvir a palavra de Deus, isso é obra. Você está evangelizando. Tem algumas irmãs aqui que traz pessoas para vir cultuar aqui na igreja, isso é obra. Não precisa estar aqui em cima com o microfone na mão. Não, você pode evangelizar o seu vizinho, você pode evangelizar o seu parente, convidar ele para vir para a igreja, vir para os cultos, isso é obra. A pessoa, Deus fala assim, minha filha, tantos anos que você foi na minha igreja e você não convidou ninguém para vir para a minha casa. Você via todo dia o vizinho lá do seu lado, você nunca teve coragem de convidar ele. A pastora contou uma história aqui de uma senhora que ficava lá na esquina com um pano assim na cabeça, e ela não sai daquela esquina. E toda vez que a pastora e minha filha passavam, chamava ela. Como era o nome dela? Dona Tereza. Ô Dona Tereza, vamos para a igreja. Ela falava assim, um dia eu vou orando por mim. Então toda vez que ela passava, a pastora chamava ela, vamos para a igreja comigo. Não, um dia eu vou orando por mim. Isto é obra. Só que infelizmente ela achou que ela teria oportunidade, mas não teve. Ela achou sempre que haveria o amanhã para ela, e ela acabou morrendo sem estar na igreja. Ela chegou no máximo até a porta, né, pastor? Chegou no máximo até a porta, mas não entrou. Isso é obra. A pastora convidava ela todos os dias para estar na igreja, isso é obra. E Jesus ele vai perguntar para você lá no céu, qual foram as suas obras? Então a única coisa que nós vamos levar é as nossas obras. Tudo aquilo que você fez aqui na terra é aquilo que você vai levar. Tudo aquilo que você fez para o Senhor é o que você vai levar. Para quando chegar lá no céu, você vai receber galardão. Amém? Tiago 4:4. Aqui, irmãos, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade da onde? Do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se Inimigo de Deus. Então, se você ama as coisas do mundo, Jesus está dizendo, vocês são meu inimigo. Então, se você dá prioridade para as coisas do mundo, vocês são inimigos de Deus. Quando você deixa de estar na presença de Deus por causa das coisas do mundo, você torna inimigo de Deus. Eu canso de falar aqui, toda vez que você coloca em prioridade as coisas do mundo, alguém que foi na tua casa, aí a gente marca o propósito. Muitos propósitos nós fazemos aqui. Aí você marcou o propósito de 7 de terça-feira. Aí você quebrou. A gente sabe que toda vez que você quebra um propósito, quem recebe aquele propósito não é Deus, é o inimigo, porque ele venceu. Então você marcou, Senhor, 7 de terça-feira eu vou estar lá. Aí você quebra o propósito, quem recebe o propósito é o inimigo, porque ele vai fazer de tudo para você quebrar aquele propósito da 7 de terça-feira. Ah, pastor, mas eu não fui porque chegou visita. Você está priorizando as coisas do mundo. Ah, pastor, eu não fui porque eu estava cansado, eu quis dormir até mais tarde. Está priorizando as coisas do mundo. E se você prioriza a coisa do mundo, Jesus está dizendo, vai se tornar inimigo de Deus. Então, tudo que você coloca em primeiro lugar, você vai acabar se tornando inimigo de Deus. Como ele falou, adúlteros e adúlteras, não saber que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se você tem amizade do mundo, você vai ter inimizade de Deus. Quando você prioriza os seus amigos, prioriza os seus colegas, prioriza tudo que é do mundo e deixa as coisas de Deus em segundo plano, você vai se tornar inimigo de Deus. As pessoas, elas ficam tão preocupadas com o que as pessoas acham lá fora, o que as pessoas falam sobre ela lá fora, e esquecem de saber o que Jesus está achando, o que Deus está achando sobre elas. Então, se você colocar sempre as coisas do mundo em primeiro lugar, você vai se tornar inimigo de Deus. Não é eu que estou falando, não é o pastor que está falando, é a própria palavra. Amém? Está nos ensinando, se você priorizar as coisas do mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Versículo 29 lá em Gênesis, volta lá. Gênesis 25, 29. E Jacó cozeram um guisado, e veio Saul do campo, e estava ele cansado. Eu tinha muito esse hábito de ir para as vigílias e depois ir trabalhar. Então eu ficava lá das 10, 11 horas até as 4, 5 horas da manhã nas vigílias. E eu falava assim, meu Deus, eu vou chegar no meu trabalho cansado. Porque passar a noite inteira acordado para depois você ainda ir trabalhar, a gente já dorme, já acorda cansado. Não é? Imagina ficar a noite inteira sem dormir. Então eu tinha muito esse hábito. O pastor falou assim, mas você vai trabalhar amanhã? Vou. Então você vai? Eu falei, eu vou. Vamos embora. Então eu pegava o trem e ia embora para as vigílias. Não era, pastor? E aí a gente passava lá a madrugada toda lá, participando dos cultos, dos louvores, da pregação. Tinha momento que eu caía em espírito. Aí a pastora falava assim, você estava dormindo? Não, estava orando. Mas nunca deixei de ir, porque eu estava priorizando a coisa do mundo, as coisas de Deus, porque eu queria ser amigo de Deus. Eu queria ser amigo de Deus. Então, quando você está preocupado, eu vou cansar, mas eu vou me... Igual nós fizemos as festividades. É cansativo ou não é? É cansativo. Então, toda vez que eu ia para as vigílias, e eu ia trabalhar, e aí depois chegava em casa, deixava a esposa, ia trabalhar. Bom, cadê o cansaço? Cadê o sono? Eu falei, não, Deus, parece que eu dormi a noite inteira. Não estou cansado, não estou com sono. Os olhos estavam todos bugalhados assim. Depois eu fui para a vigília, fui. Não está com sono, não? Claro que não, estou com sono.
Eu ficava tentando entender aquilo. Por que eu não estou com sono se eu passei a madrugada inteira acordado? Entende, irmão? Porque eu estava buscando as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Quando eu era do mundo, e aí eu fazia as coisas do mundo, ficava até as 4 da manhã lá no mundo, eu dormia até meio-dia, se deixar eu dormia até mais, irmão. E acordava com o olho tudo vermelho, com sono, cansaço, parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu falei, nossa, aí eu falei, não vou mais não vou passar essa festa mais não, no outro dia. Estava eu lá de novo, nas festas de novo, fazendo as coisas do mundo. E no outro dia eu acordava todo cansado, parecia que tinha um caminhão tinha me atropelado, irmão. Eu acordava com dor de cabeça, com enxaqueca, tudo de ruim. E eu falava, não aguento mais isso não. Aí outro dia. Agora, quando eu comecei para as vigílias, eu não sentia cansaço. Terminava a vigília e ia trabalhar, irmão. Eu só ia dormir quando eu voltasse do trabalho. Quando eu voltava do trabalho, aí eu ia dormir. Então eu passava a madrugada todinha acordado, ia trabalhar, voltava para casa sem dormir. Eu ia dormir quando eu chegava em casa. Porque eu estava priorizando as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Então, toda vez que você vai fazer algo para o mundo, você vai sentir cansaço. Vai fazer as coisas do mundo, você vai sentir cansaço. Igual eu estava dizendo, nós fizemos as festas das crianças, fizemos o chá de mulheres, saiu tarde desses lugares. Outro dia, estava querendo mais. Nossa, nem para ter outro chá de mulheres hoje, né? E cadê o cansaço? Aquele esforço todo, vamos lá, arrumamos, né? Depois fomos para casa, voltamos de novo, ficamos lá até tarde, foi uma bênção. E já no outro dia nós estávamos todas, nossa, isso aqui foi, isso aqui vai ter de novo logo. Não é só o que vem agora, irmão. Uma vez pelo amor de Deus. Das crianças é a mesma coisa, ficamos lá até tarde lá, quer dizer, vocês ficaram, eu cheguei na metade do caminho. Eu fui trabalhar, ficamos lá, oramos, entramos no mundo espiritual. Eu sempre falo, pastor, aqui, como nós estamos aqui pregando, é um dia de trabalho, sabia? Daqui a pouco a Deus fala assim que digno é o salário do obreiro. Porque nós trabalhamos, isso aqui é um trabalho. Você dá o seu melhor lá fora, mas quando chega aqui não dá o melhor. Então nós estamos aqui trabalhando, e fala, é o dia de trabalho. Então, irmão, Jesus está dizendo que você tem que priorizar as coisas do reino, as coisas celestiais, porque isso não vai te trazer cansaço. O Papai Deus fala aqui, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então, essas pessoas, elas não estão na casa de Deus, elas estão na onde? Lá no mundo, então fala, vinde a mim, porque Jesus não está no mundo. Jesus não faz as coisas do mundo, então ele fala, vinde a mim, que só comigo você vai receber um descanso eterno. Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Uma outra tradução fala, a minha alma descansa somente em Deus. Então o nosso descanso vai ser em Deus. É somente Deus que vai haver o descanso. Então não é você adquirir coisas materiais que vai haver o descanso. A gente vê tanta gente que tem de tudo dando melhor, mas ela não consegue descansar. Irmãos, eu deito na minha cama, eu durmo, eu só acordo quando o celular desperta. Eu estou descansando. Aí a gente vê pessoas que têm tudo muito melhor, tem casa, hotel, helicóptero, tem tudo bom mesmo, mas ela não consegue dormir para descansar. Ela já pensa logo que a mulher quer roubar ele. Ele já pensa que os empregados já estão lá querendo roubar, tentando abrir o cachorro, o cofre. Já fica pensando que alguém está tentando pular um muro e invadir a casa. Consegue estar desse jeito? Não, eu deito na cama e durmo, vou descansar.
porque o meu descanso está somente em Deus. Para terminar, Êxodo 17:11. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. 13. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, o que ele está dizendo? Moisés, toda vez que ele estava com a sua mão erguida, o povo de Israel vencia os amalequitas. Daí tinha que ficar com a mão. Só que fala que a sua mão ela era pesada. Então, toda vez que a mão dele começava a baixar, devido ao cansaço, imagina você ficar. Pronto para trás, pastor. Ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Passou a noite inteira com a mão erguida. Quem aguenta um negócio desse? Fica cansado ou não fica? Só que para alguém ficar segurando esse corpo aqui, 10 minutos aqui assim. Não aguenta. Então ele tinha que ficar com a sua mão erguida. Então, quando ele tivesse com a mão erguida, o povo de Israel prevalecia com os amalequitas. Aí a mão, por ser pesada e ficando cansado, a mão começou a abaixar e percebeu: o povo lá embaixo está perdendo a guerra. Segura na mão de Moisés. Aí Arão, é isso, né? Arão e Hur. Aí um segurou na direita, outro segurou na esquerda, colocou uma pedra, agora vai até de manhã. E ficaram aí segurando. E o povo prevaleceu. Porque se ele estivesse sozinho, a mão dele ia ficar cansada e ele ia abaixar a mão e o povo de Israel ia perder. Hoje está diferente. Vem aqui, filho. Vou dar um exemplo. Abre os braços. Naquela época, um segurou de um lado e Arão do outro. Então, enquanto a mão estivesse erguida, Israel prevalecia, não é isso? Hoje, o que as pessoas vão fazer com os pastores espirituais? Em vez de segurar a mão do pastor para o povo prevalecer, eles fazem assim, ó. Deita em cima do braço, vai aguentar, o pastor fica vai aguentar? Não, é para os obreiros fazer o quê? Obreiros, cooperadores, igreja. Segurar embaixo. Porque ele vai entender, enquanto as mãos dos pastores estiverem erguidas sobre a minha vida, eu vou receber minha vitória. Só que aí vocês fazem o quê? Joga todo o cargo, o peso em cima dos pastores. A mão uma hora vai baixar, porque ela não vai aguentar. Você entendeu? Então, o que você tem que fazer? Segurar os braços dos pastores. Para que, enquanto eles ficarem com as suas mãos erguidas, vai profetizar. Vai começar a receber os seus milagres, porque os pastores com as suas mãos erguidas vão começar a profetizar. Então, o que der para você fazer para segurar a mão do pastor, segure. Aí, viu, hoje a missionária Teolé me pregar hoje, e eu vou precisar botar uma folguinha hoje, ela vai vir, né? Ela até pediu desculpa para vocês que não deu para ela vir, mas que ela vir na próxima terça-feira. Eu falei, vou ter uma folga, ficar sentadinho, quietinho, né? Vou descansar, não passa nada. Ela ligou para ela, não vou. Aí eu falar uns poucos e pouco para ela.
Aí então minha palavra deixa eu falar quietinho. Tá bom, amada. Terça-feira que vem você vem, você traz a palavra, resolve os seus problemas. Mas a vontade é, eu ia descansar, sabia? Eu ia ficar quietinho. Mas aqui na terra, a gente não vai ter descanso não. Só lá no céu. Amém? Amém? Amém. Vamos marcar descansar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja